Maldição hereditária. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é uma maldição hereditária? É quando nós nos emaranhamos com os conflitos acontecidos e vivenciados dentro do nosso sistema familiar. Segundo Bert Hellinger, existem 5 tipos de emaranhamentos. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora. Primeiro, triangulação. É quando a criança fica entre os pais. Na verdade, ela fica no meio do problema dos pais. E ela se sente persuadida a escolher um dos lados. Em outras palavras, é quando o filho toma as dores de um dos pais. Segundo, parentificação. É quando a criança ela se sente responsável por um dos pais, ou até mesmo pelos dois. Identificação. É quando alguém se identifica ou se comporta inconscientemente como um membro da família que foi excluído, banido ou já faleceu. É muito comum, às vezes na família, alguém dizer: nossa, você parece muito com uma prima minha distante, uma tia, ela fazia a mesma coisa, ela era da mesma forma, ela tinha o mesmo gênio. E às vezes as duas pessoas nem sequer, nunca se viram, nunca se conheceram. Repetição. É quando há uma forte ligação familiar, onde se repete o mesmo destino de um parente de forma inconsciente. Tipo, o vô bebeu, o pai bebe, o filho bebe. Substituição. É quando alguém inconscientemente repete o mesmo padrão de comportamento destrutivo de outro familiar e acaba sofrendo como ele, como se tivesse o substituindo em seu sofrimento. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela sente angústia, ela sente ansiedade, medo, ela sente uma tristeza profunda e até mesmo uma depressão, e não entende muito bem de onde vem todo aquele sentimento. Podendo até mesmo desenvolver algumas patologias para poder validar este sentimento, este desejo inconsciente de substituição. É muito comum, dentro de um sistema familiar, ter histórias de mulheres que sofreram para ser mães. Seja porque tiveram problemas ao dar à luz, seja porque seus filhos morreram no parto, ou seja até porque algumas mulheres morreram durante o parto. Isso tudo fica registrado nesse sistema e começa a haver uma repetição. Até que uma descendente começa a ter problemas para engravidar. Mesmo não tenha nenhum problema físico, biológico que a impeça de ter filhos. Mas esta descendente começa a apresentar dificuldades, problemas para conseguir engravidar. Isto pode ser, então, uma substituição. Esta descendente, ela carrega o sofrimento de todas essas mulheres que tiveram dificuldades em ser mãe, em parir. Então, ela inconscientemente, ela bloqueia a sua capacidade reprodutiva num gesto para que esse sofrimento acabe, para que ele não aconteça mais. Então, inconscientemente, ela age de acordo com o sofrimento destas mulheres, bloqueando de forma inconsciente a sua própria capacidade de ser mãe. Você viu como não é difícil vivermos uma maldição hereditária? Você se identificou com algum destes emaranhamentos? Se sim, venha fazer uma constelação familiar e você vai perceber o quanto a sua vida vai destravar, o quanto sua vida vai fluir depois que você olhar e der um lugar para todas essas histórias com as quais você se emaranhou.